Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer então a nossa correção do PET 2 da semana 1 de língua portuguesa e depois faremos também de matemática. Em língua portuguesa, na semana 1, vocês trabalharam o cartoon. O cartoon, como a dona Raquel já explicou no vídeo que ela enviou para vocês, é um texto com linguagem verbal, ou seja, palavras, e não verbal, imagens. Então, vamos observar bem o que nós temos. A imagem, os desenhos e as falas, as palavras, são importantíssimas para que possamos compreender o que nos quer dizer este cartoon. Então, leia o texto abaixo e responda às questões. Nós temos que ler o desenho. Então, nós temos um homem deitado, com um machado ao lado e vários troncos de árvores cortados. Observando bem o homem, ele parece estar exausto e com muito calor. Então, esta é a nossa imagem. Nossa primeira pergunta: esse cartoon trata de qual assunto? Depois de analisarmos bem a imagem e o homem, percebemos que trata do desmatamento. O homem reclama da consequência do seu próprio ato. Por quê? A fala do homem é: que calor! Não consigo encontrar uma sombra. Ora, se olharmos bem, ele causou a destruição. Ele cortou todas as árvores e sem árvores não há sombra. Então ele faz uma reclamação de uma consequência daquilo que ele mesmo criou. Marque com um X a resposta correta. Esse cartoon foi escrito com a intenção de divertir o leitor? Não, esse cartoon não quer nos fazer dar risada. Noticiar um fato? Também não é uma notícia. Fazer uma crítica? Sim, fazer uma crítica. Este cartoon faz uma crítica aos atos impensados do ser humano. Neste cartoon em questão, ao fato de, quando a gente corta todas as árvores, logo ficaremos sem a sombra. Esse cartoon apresenta linguagem verbal e não verbal. Verbal, o desenho, verbal, o que está escrito, e não verbal, o desenho. Copie o texto escrito no cartoon. O texto escrito é: que calor! Não consigo encontrar uma sombra. Notem que eu coloquei o travessão, porque é uma fala, né? Então, vamos colocar o travessão. Quais os nomes dos sinais de pontuação utilizados no texto? Voltando ao texto, nós temos os 3 pontinhos, que é a reticência, e o ponto de exclamação. Então, nós temos reticências e exclamação. Agora, chegou a sua vez de produzir um cartoon. O tema abordado em seu cartoon será o consumismo. Para te auxiliar na compreensão do tema, siga os passos a seguir. Os passos consistem em ler um texto da Roseli Saião. O texto está aqui abaixo, consumismo infantil, e termina na outra página. Vocês deverão ler com muita atenção o texto e depois produzir um cartoon neste retângulo aqui. Essa atividade eu não posso corrigir, pois ela é individual. Cada um fará um tipo de cartoon. Lembrando que o cartoon tem que ter uma crítica a algum acontecimento, o desenho e alguma fala. Assim que vocês fizerem o desenho, o cartoon, vocês vão responder a letra B. Após finalizar, escreva um parágrafo descrevendo a crítica feita ao consumismo em seu cartoon.
Então, essa é a primeira semana de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a primeira semana de matemática. Quero salientar que eu e a dona Raquel fizemos algumas modificações na primeira semana do PET 2 de matemática, para que vocês pudessem ter mais facilidade ao executar. No PET original, vieram algumas questões que assim que retornarmos, nós vamos fazer com vocês em sala. Então, nós colocamos aqui o mapa do Brasil com os estados e a porcentagem da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados. E nós fizemos alguns questionamentos. Letra A. Qual estado com maior índice de ocupação? Se nós olharmos, nós temos o Acre com 90% e Roraima também com 90%. Então, Acre, Roraima. Qual estado com menor índice de ocupação? Nós temos este estado aqui com 23%, que é o estado do Mato Grosso do Sul. Analise a taxa de ocupação em cada estado e dê sua opinião sobre o avanço da doença no país. Vocês deverão olhar a taxa de ocupação em porcentagem e escrever, em poucas palavras, o que vocês acham do avanço do Covid-19, da taxa de ocupação das pessoas que estão internadas por causa dele. Atividade 2. Analise os dados apresentados pela Prefeitura Municipal de Cláudio, MG, sobre o avanço do Covid-19 no município. A Prefeitura de Cláudio apresenta à população como está o avanço da doença. Quero reforçar que esse boletim é do dia 23/6/2020 e nós temos aqui todas as informações necessárias para responder as questões. Então, nós temos letra A. De todos os casos notificados, quantos foram confirmados? Nós podemos ver aqui, casos confirmados, 29 casos. E quantos testaram negativo? 51. Casos que testaram negativo, 51. A letra B, já é necessário fazer uma operação. O município tem um total de 221 casos notificados. 135 já saíram da quarentena ou testaram negativo. Quantos ainda estão em quarentena? Para achar a resposta, precisamos fazer a operação 221 menos 131. Então, nós temos, de 1 eu não posso tirar 5, eu peço emprestado. 11 menos 5, 6. De 1 não posso tirar 3, peço emprestado. 11 menos 3, 8. 1 menos 1, 0. Então, nós temos 86 pessoas ainda de quarentena. Do total que ainda estão de quarentena, 86 que nós achamos, 29 testaram positivo. Quantas estão apenas de quarentena, ou seja, elas não testaram positivo, só estão aguardando algum tempo? Precisamos pegar 86 menos 29 para achar a resposta. De 6 não posso tirar 9, peço emprestado. 16 menos 9, 7. 7 menos 2, 5. Nós temos 57 pessoas apenas de quarentena. A letra D também não posso corrigir, é a opinião de cada um. Façam uma análise da situação do coronavírus no município de Cláudio. Vocês vão fazer a mesma coisa do estado, vão olhar atentamente como está a quantidade de vítimas que temos e nos dizer se vocês acham que avançou, que não avançou, que a doença está sob controle ou não. Então, essa é a primeira semana do PET 2 de língua portuguesa e matemática. Corrijam aquilo que vocês já fizeram, alguma dúvida, perguntem no grupo do WhatsApp da sala. Beijinhos, até mais!